Quero ler a palavra do Senhor com você, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33 e 34, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós através da tua criação, que é tão bela, e através da tua palavra, ó Deus, riquíssima em informações espirituais. Muito obrigado, Senhor Deus. Nos ajuda a compreender a tua vontade e a praticar tudo aquilo que temos aprendido com ela. Ó Deus, que os frutos da obediência ao Senhor, ó Deus, possam glorificar a Deus e beneficiar nós, porque quando estamos em obediência, automaticamente estamos guardados, protegidos pelo Senhor. Me dirige, que o nosso coração esteja receptivo à tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Então, queridos, quero falar sobre a temática buscando primeiramente o reino de Deus. Então, o assunto que vai discorrer ao longo aqui da nossa conversa é justamente sobre as prioridades. Aqui, quando o versículo 33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar, traz a nós uma informação que deve ter como uma suprema prioridade. É o primeiro. E é importante nós destacarmos que o reino de Deus, ele é eterno. Aqui, nessa vida que temos, que é muito boa, nós identificamos ao longo da vida que ela tem o seu início, né, ali quando você nasce, e você vai crescendo, desenvolvendo, aprendendo, e chega um tempo que finda a sua vida. O salmista lá no Salmo 90 vai falar sobre isso. Ele vai comparar a eternidade de Deus com a nossa brevidade humana. Então, nessa brevidade humana, nós precisamos entender que nesse período que o Senhor nos concede, é importante priorizar esse tempo e priorizar o reino de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é muito importante, porque as outras coisas que nós dependemos aqui, ele acrescenta. O versículo 28, por exemplo, ele vai dizer: E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui é o próprio autor da vida, criador de todas as coisas, dizendo, comunicando a nós o que é importante, como ele vê. E a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, como nós vemos. E é importante nós termos a visão do Senhor. E é através da palavra que nós compreendemos isso. E é por isso que é tão importante ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Aqui ele dizendo sobre os tesouros nos céus, sobre não acumular tesouros aqui na terra. Porque se estivermos voltados apenas para esses tesouros materiais, eles têm um fim. Vai chegar um tempo que isso vai findar, mas a eternidade de Deus não. Então é por isso que é mais importante buscarmos primeiramente o reino de Deus, porque ele é um reino eterno. Lá em Mateus 13, o versículo 45 e 46 vai falar sobre um comerciante que vendeu tudo para adquirir uma pérola de grande valor. Interessante. Se essa informação chega a você
da eternidade de Deus, que é incomparável com a nossa brevidade humana. É importante você dar total atenção e ouvir claramente essa informação e se apropriar disso. Reavaliar o que realmente valorizamos. É importante estabelecer compromisso diário de buscar a Deus em oração e leitura da palavra. Lembrar que as bênçãos de Deus são mais valiosas que qualquer bem material. Às vezes, gastamos tanto tempo em busca dos bens materiais que tem seu prazo de validade, mas aquilo que conseguimos juntar nos céus é eterno. O reino de Deus, esse reino do qual estamos falando, ele é um reino de justiça e integridade. E é importante sermos fiéis ao Senhor. Nós temos o exemplo de Daniel, lá em Daniel capítulo 1, que manteve a sua integridade ali na Babilônia, quando foi levado de Jerusalém. E não se rendeu, não trocou de posição o que era prioridade, agradar a Deus, o reino de Deus. Então, ser exemplo de honestidade onde você quer que esteja, seja no seu trabalho, nas suas relações pessoais. É muito importante fazer escolhas que reflitam os valores do reino de Deus. E é importante destacar que isso vai nos custar algo. Em segundo lugar, o reino de Deus, ele é um reino de provisão. O dono desse reino, ele provê todas as coisas. O versículo vai nos mostrar que nós não devemos nos preocupar com amanhã. Devemos entregar a nossa ansiedade, as nossas preocupações a Deus em oração. E não que seja uma tarefa tão fácil, mas é necessária. Quantas tomadas de decisões que você faz que não são fáceis, mas você toma porque são necessárias neste mundo que é transitório, que é passageiro. E você já parou para pensar por que não tomar decisões, embora que difíceis, mas necessárias, como priorizar o reino de Deus, a sua justiça, tendo em vista que as prioridades desse reino são eternas, têm valores eternos, são infindáveis. É importante vivermos um dia de cada vez, confiando na providência divina, no cuidado de Deus. Lá em João 6, versículo 1 ao versículo 14, nós temos o relato da multiplicação dos pães e peixes. E naquele ambiente Jesus, ele provê, ele se importa com as necessidades do seu povo. Aquele povo estava ali ouvindo, estava ali atento aos ensinamentos de Jesus, mas eles precisavam também do alimento para a sua matéria, para o seu corpo físico. E Jesus também ali sustenta daquela mesma forma, através da multiplicação dos pães e dos peixes. É importante também cultivar um coração agradecido por todas as provisões. Quantas e quantas necessidades que temos e o Senhor nos supre, não é verdade? Então, é importante também, envolvido nesse serviço, esse reino, um reino eterno, termos prioridade naquilo que fazemos. Quero ilustrar para você, lá em Lucas, fala sobre a parábola do samaritano, como
um bom exemplo de serviço ao próximo. E tudo isso nos identifica como participantes do reino de Deus. Devemos identificar formas práticas de servir a comunidade em que estamos. Ser um agente de mudança na vida das pessoas ao nosso redor, na nossa família, no trabalho, na escola. Como tem sido a sua posição quanto a isso? Qual tem sido a sua prioridade? Você tem priorizado o reino de Deus e a sua justiça? Ou apenas as outras coisas? Tem invertido essa ordem quando modificamos a ordem que o Senhor nos deixa? Isso é complicado, é perigoso, não é bom para nós. É como se eu dissesse ou imaginasse que a minha vontade é melhor do que a do Senhor. Isso não é verdade. O que importa é agradar ao Senhor. Ele mesmo diz, olha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas eu acrescento. Mas é uma tentação obedecer isso, viver isso. Mas eu posso firmemente afirmar a você que vale a pena. As coisas que o reino de Deus nos proporciona, coisas materiais nenhuma são capazes de se igualar a elas, porque elas estão em um outro âmbito espiritual, que são discernidas espiritualmente. Isso é muito importante. Talvez você tenha feito conforme o seu querer, a sua vontade. E o objetivo do texto, da palavra do Senhor aqui em Mateus, é dizer a mim e a você o que nós devemos fazer, o que é fundamental, o que deve ser mais importante na nossa vida. Então, que você se comprometa a fazer essas mudanças práticas em sua vida, buscando uma vida de fé ativa e um relacionamento mais próximo com Deus e com o seu reino, que abrange automaticamente as pessoas. Isso é muito importante. Então, que você possa, se você ainda não fez a sua decisão de priorizar o reino de Deus, não deixe para depois. Priorize. Tenha já como prioridade consertar isso. Se não estava como prioridade o reino de Deus na sua vida, comece agora. Entregue sua vida a Jesus. Se dedique ao reino. Busque conhecer mais do Senhor. Porque as outras coisas Ele acrescenta. O nosso Deus, Ele não mente. Se Ele disse que vai suprir, se Ele disse que vai te dar sabedoria, que vai te capacitar, que você pode confiar nele, creia nessa palavra, porque o Senhor realmente faz isso. Sou prova do que Deus tem feito em minha vida, a vida de meus familiares, muitos conhecidos meus, que ao se encontrar com o Senhor, tiveram sua vida, seu coração, sua mente, suas ações transformadas. E automaticamente outras pessoas se beneficiam do reino. Olha a escrita de Mateus que me beneficia hoje. A escrita aqui que foi inspirada por Deus e Mateus escreveu e me beneficia hoje, lhe beneficia. E é esse o reino de Deus. Tem como esse objetivo nos alcançar, nos beneficiar e mudar nossa mente. Antes, alguns que priorizavam apenas as coisas deste mundo, hoje, olha, não, para mim isso não é o mais importante. O mais importante é priorizar o reino de Deus, é viver o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas Ele acrescenta.
Amém.